2016 foi um ano... Foi o melhor ano da minha carreira como atleta. A Chapecoense era uma equipe muito forte, muito madura. Uma equipe que, dentro ou fora de casa, jogava bem, sem medo. Era alguma coisa que nem nos melhores sonhos da Chapecoense ela poderia imaginar. Só que o sonho se transformou num brutal pesadelo. A tragédia da Chapecoense não era um simples acidente aéreo. Havia um lado obscuro. Sempre fiquei atrás de respostas, né? 71 pessoas morreram, 19 eram jogadores. Por que aconteceu? Quem são os culpados? A mentira, ela tem várias facetas, né? A mentira é um camaleão. A verdade não. A verdade é um leão. Se ela tiver fome, ela vai vencer. Depois da tragédia, perdi quase 20 quilos, né? A minha coluna quebrou o osso, achatou a vértebra, rompeu o ligamento da lombar. Foi um peso, e é um peso muito grande, né? Você sobreviver a uma tragédia terrível dessa. Essa é uma missão muito difícil, é melhor parar. E aí eu parei de jogar bola e fui convidado para ser superintendente do clube. Você tem que se readaptar a tudo que você viveu como atleta, como pessoa, como ser humano. Tenho muito essa sede pela verdade, né? Para que as pessoas que participaram de todas essas mentiras e esses erros venham arcar com as consequências de tudo, né? Porque as consequências ficaram só conosco que estávamos no avião, né? E os outros que participaram também não arcaram com nada. Torcedores da Chapecoense lotaram o estádio do clube para homenagear os jogadores mortos. Quiero enviar mi apoyo al club chapecoense y a toda su afición. Lo sentimos muchísimo por lo que ha ocurrido. Los brasileños no olvidaremos jamás el terrible desastre que interrumpió el sueño de este heroico equipo de Chapecoense. Así como no olvidaremos la actitud del Atlético Nacional que pidieron que se concediera el título de campeón de la Copa Sudamericana al Chapecoense. Hoje, depois de uma tragédia desse tamanho, a gente vê que toda aquela comoção pública passou, mas a nossa dor, maior que a dor, não só da perda, a dor da injustiça, né? Do esquecimento. Isso é o que mata a gente, né?
Minha relação com o acidente é desde o princípio no papel de repórter, no papel de jornalista, que tenta chegar o mais perto possível do que aconteceu, né, naquela noite, com o avião que carregava os jogadores da Chapecoense e tripulantes e integrantes da comissão técnica. Desde o início ficou muito claro que a tragédia da Chapecoense não era um simples acidente aéreo. Havia um lado obscuro e algumas perguntas básicas até não eram respondidas. Como uma empresa boliviana, pequena, que ninguém nunca tinha ouvido falar, começou a transportar equipes de futebol e levou a Chapecoense para o jogo mais importante de sua história? Quem eram os donos de verdade da Lamia? E, finalmente, por que ninguém ainda foi punido pelo acidente? A Chapecoense se transformou na maior referência de Chapecó. Chapecó é uma das principais cidades de Santa Catarina, mas no cenário nacional ela não é tão relevante assim. É uma cidade industrial, exportadora de alimentos industrializados. Mas a Chapecoense colocou Chapecó no mapa brasileiro realmente, de verdade, porque foi uma enorme história. O S Capital. 18 graus em Chapecó, o sol tá brilhando. Agora 3 minutos para 5, tá chegando um golaço especial para repercutir a vitória da Chapecoense. Então, eu escolhi ontem o Laércio, votei no Laércio, né, zagueiro da Chapecoense, de grande atuação ontem na partida, absolutamente espetacular. A última vez ele fez contra o Figueirense no acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Então, um cara que tem estrela, né, quando tem esses jogos decisivos. E eu vivo Chapecoense. É 24 horas por dia. Então, hoje, eu digo que não tem Rangel sem Chapecoense. O clube tem uma história de 48 anos, diferente de todos os outros clubes, porque tem um jeito chapecoense de fazer futebol. E a Chapecoense faz 2-1 para cima do Havaí. Nós sempre tivemos muito orgulho de vestir o verde e branco que representa a nossa Chapecó. A Chape foi fundada em 1973, então é um clube relativamente novo perante os outros clubes do Brasil. E ao longo desse tempo, o nosso desafio era se manter dentro do Campeonato Catarinense. Desde pequeno eu sempre frequentei o estádio, sempre vim para o estádio com meu pai. Então, meu pai fazia parte do conselho. A gente tem uma história muito próxima, a Chapecoense, da nossa família. E acompanhar, a gente sempre teve um amor pela Chape. A Chapecoense não era um time, não era um clube evidentemente conhecido no Brasil, porque é um time do interior de Santa Catarina. A Chapecoense era uma surpresa. A Chapecoense tem esse jogo com a partida do acesso. Depois de 34 anos, a Chapecoense pode jogar a primeira divisão. E aí vem o Verdão do Oeste. Chegar à Série A para um clube pequeno é um desafio enorme. O banquete é para os grandes. Mentira que todos nós, de São Paulo, do Rio, de Minas, do chamado eixo do futebol brasileiro, acompanhamos um clube do interior de Santa Catarina na segunda divisão. Você acompanha a segunda divisão? Cruzeiro, o Vasco, o Botafogo, o Curitiba, né? Clubes grandes, ex-campeões brasileiros. A Chapecoense, não. E de repente desponta a Chapecoense, com toda essa força. A Chapecoense era um time que estava crescendo, vendo uma evolução muito grande. E assim, existia uma torcida muito grande por parte dos brasileiros, por se tratar de um clube brasileiro, pequeno, médio porte, que já estava crescendo, sempre com aquele objetivo de ganhar, né? A Chapecoense se transformou na maior referência de Chapecó. Então, a Chapecoense se transformou numa história meio de Cinderela do futebol brasileiro e até sul-americano. Um clube que não dava passos maiores do que podia. Eu já trabalhei em muitos clubes no Brasil e fora do Brasil. Não lembro de um clube tão organizado, tão sério
e que tem tanta evolução aí a cada mês, a cada ano. Era conhecido por pagar em dia, por ter as contas ajustadas, porque era um time muito organizado, coisa que o futebol brasileiro não é. E por isso conseguia os resultados. Ele entrou meio no imaginário do futebol brasileiro por causa de tudo isso. Chapecoense! Até que aconteceu a tragédia que mudou tudo. É isso aí, vamos lá! Vamos! Sempre foi um clube muito família, lutando cada um no seu setor para que o clube cresça. Dentro da Arena Condá ali a gente sabia que a gente podia perder, mas o time ia ter que gemer para ganhar da gente. 2016 foi um ano, assim, na minha carreira, eu digo que foi o melhor ano da minha carreira como atleta. Deus abençoe, rapaziada. Hoje vai dar chave. Deus quiser, nós vamos atingir o nosso objetivo hoje e entrar para esse momento histórico no clube. E naquele momento do acidente, a Chapecoense estava no melhor momento do futebol, momento histórico, momento financeiro, realmente estava bem. O clube aqui do interiorzinho que conseguiu chegar em competições internacionais. Então era um sonho. Da Chapecoense! Cara, eu fiquei em Chapecó, eu cheguei na verdade, minha primeira passagem foi em 2013, né? Eu cheguei lá em 2013, jovem ainda, né? Com 23 anos. Eu acho que o melhor momento da minha carreira foi lá no clube. Eu acabei saindo de lá, indo pro Internacional e voltando em 2016, né? Mas para retomar a minha carreira, depois de uma lesão que eu sofri em 2015, uma lesão grave no joelho. E eu acho que Chapecó seria o melhor lugar para eu me recuperar, né? Pegou, ainda o Bruno, mais atrás o passe, o chute pro gol, desvio! E comecei a ir para jogos, joguei alguns jogos, pude mostrar realmente o valor que eu tinha. Agreguei muito dentro do vestiário, dentro do clube, e isso que é o mais importante. Realmente foi um grupo muito diferente que a gente pegou ali, né, em 2016, né? A Chapecoense faz sua estreia em sua primeira partida pela Copa Sul-Americana 2016. A equipe está à frente de alguns clubes que estão, inclusive, melhor colocados na tabela de classificação do Brasileirão. E isso é porque a Chapecoense tem um dos times mais consolidados em relação a outros clubes de ponta. Era uma equipe muito forte, muito madura. Uma equipe que, dentro ou fora de casa, jogava bem, sem medo. A gente percebeu que, sim, a Chapecoense fazia parte do campeonato. Então a gente percebeu que dava realmente para buscar algo mais do que simplesmente participar do campeonato. A Chapecoense venceu o primeiro jogo e agora tem que enfrentar o Independiente da Argentina para passar às quartas de final. O Danilo partiu, Benítez pela direita, Danilo! Nossa, a Chape está na Sul-Americana. Olha só que sucesso. E se colocava nos patamares de times com mais experiência. A Chape estava escrevendo uma página fantástica da sua história.
Agora já tá mais segura, né? Ó. Ó, filho, ó. Ó, Bia. Teu tio dança, vamos ver? Vem, ó. Bia! Manda um beijo pra Bia. Ah, dança, dança. Dança. Não foi uma vida assim de fácil na vida do futebol. Agora dá um beijo na vovó. Beijo pra vovó Desirê. Mas a gente sempre esteve juntos. Ela fez a cara de alguém da tua família, não sei. Manda um beijo, manda um beijo. Beijo, filha. A gente não consegue virar a página, sabe? Da nossa vida com isso pendente. Eu não consigo virar. Antes de ir para Chapecó, a gente esteve no Irã e eu fui muito julgada de ir para lá com ele, com a minha filha, porque é um país bem complicado, né? Mas eu jamais ia deixar ele sozinho. Porque depois disso a gente foi para Chapecó. Esse é o clima já, ó. Só chegada no estádio já aí, ó. Vamos que vamos, hoje tem que dar chave. E ele jogando com os ídolos dele, voltando para casa, ele tava assim, ó, muito feliz como titular. Há muitos anos jogando fora do Brasil e ele veio para o Brasil para jogar uma Série A. Ele entra no campo assim, vibrando com os guris, o Neto tava jogando, feliz da vida. Ele gostava de filmar, ele falava, se mostrava todo mundo. Ele tava vivendo aquilo ali intensamente. Para ele era uma coisa como se fosse, eu acho, um adolescente. Direto do vestiário. Aí, Clebão! É isso aí, rapaziada! Aí, ó, onde é taça aí, ó. Classificado. Tamo aí na luta aí, ó. Moleque Canela. Então, assim, 2016 foi um ano de ascensão para nós. Um ano de realização de sonho. O Felipe realizou um sonho. Esse é o ambiente, rapaziada. Classificação do suor, né? Na guerra. Aqui é sofrido. Mas valeu a luta. Obrigado à torcida que compareceu. Show de bola. Olha, coitado! Toque do Camilo na frente. Thiago Luiz pro meio. Bruno Rangel tenta girar. Bateu! Gol! Desde o começo que a gente veio pra cá, a gente sabia que era um time diferenciado, assim. A bola parecia que procurava ele, assim. Que onde ele tava, a bola ia, ele conseguia fazer o gol. E é de Bruno Rangel! Wanderson tocou pro Rangel! E a carreira de Bruno aqui deslanchou, foi o auge da carreira dele. Ele nunca pensou que ele ia ter a ascensão que ele teve aqui. Bruno era sempre muito querido, dava atenção para todo mundo. Bruno tinha proposta de outros clubes do Rio para ir, mas ele sempre deu prioridade, como ele sempre falava, a família. Chapecó é uma cidade muito boa de se criar filhos, né? Então a gente privava muito isso. Foi onde mais a gente também ficou. E o clube também, né? Que abraçava, era uma família ali, né? Naquele voo de Barranquilha, foi a Lamia contratada. Nesse voo, foi o primeiro voo fretado da história da Chapecoense. Lamia era uma companhia boliviana, pequena. E a intenção da Chapecoense era, com o voo fretado da Lamia, sair de Belo Horizonte até Barranquilha. Fazer uma viagem direta. E os jogos classificava, já tinha que comprar passagem, enfim, não tinha muito tempo. Por conveniência de valor, foi entendido, creio eu, pela Lamia. Como outras seleções nacionais tinham voado já,
acabava que nos dava segurança também em voar, né? Dependendo da viagem, o papel do voo fretado é muito importante para uma equipe de futebol. Porque a equipe vai no horário que quer, volta no horário que quer, tem um voo só para ela. O voo se adapta ao clube e não o clube se adapta ao voo. Os clubes preferem o voo fretado. A Lamia cobrou da Chapecoense, acertou com a Chapecoense, $130 mil. Ida e volta. Isso é menos do que os outros orçamentos que a Chapecoense fez. Apenas a ida, um fretamento com outras empresas que têm frotas maiores, aviões maiores, era mais do que a Chapecoense acertou com a Lamia para ir e voltar para Barranquilha. Essa história é sempre muito estranha, né? Diria até uma história meio cabulosa, porque esse avião era para ter entrado no Brasil, ele não entrou. O voo para Barranquilha não foi autorizado para a Lamia. O problema é que a Autoridade Aeronáutica Brasileira, a ANAC, alegou que a empresa não era brasileira, o destino não era brasileiro, então não poderia ser autorizado esse voo passando pelo espaço aéreo do Brasil, decolando do Brasil ou chegando ao Brasil. Teria que ser uma companhia que fosse brasileira ou colombiana, o que não era o caso, porque a Lamia era uma companhia boliviana. O voo da Lamia para Barranquilha, ele, em vez de ser um voo Belo Horizonte-Barranquilha direto, a Chapecoense contratou uma empresa chamada Flyways, que é uma empresa do Rio de Janeiro. Essa empresa levou a Chapecoense até Corumbá, na fronteira com a Bolívia. De Corumbá, eles foram de ônibus até Puerto Suárez. E de Puerto Suárez voaram com a Lamia até a cidade de Cubija, que fica na fronteira norte da Bolívia. E foram para lá para colocar mais combustível e depois seguiram para Barranquilha. Foi um voo que levou mais de 12 horas. Em 12 horas, você vai de São Paulo à Suíça. E a Chapecoense levou esse tempo para ir para Barranquilha, na Colômbia. Continua a saga para chegar na Colômbia. Vambora. Doutor aqui é só rir. Tamo junto. É a saga, hein, Cléber? Saga pra chegar na Colômbia. Já viveu alguma história no Chapecoense, mas essa aqui... Essa aí vai pro livro, é um capítulo especial. Danilão. E aí? Tá fácil não, tá fácil não. Mas tá bom. Vamos chegar lá. Estamos aqui na cidade de Cubija. Aquela rapaziada aí, ó. Galera do fundão aí, ó. Voo fretado. Tá indo no escritório pra pegar o visto de saída da Bolívia, porque no aeroporto tava em reforma e não tem nada. Mundo da bola, mais uma pro mundo da bola. A gente tava num momento tão bacana no clube que ali era só festa, a gente nem reclamou daquilo ali, né? Teve que pegar carro sem porta pra fazer não sei o que com passaporte, pra ir almoçar não sei aonde e voltar pro aeroporto. Cara, realmente foi uma confusão, mas a gente, por estar vivendo um momento tão bacana, a gente nem se importou com aquilo ali, nem quis saber o porquê daquilo ali, né? Então a gente... Registrar esse momento agora, rapaziada. Segurança aqui é mata. Deixava na mão do Chinho lá, que era o que resolvia essas situações e tava tudo certo, era tudo legal, então vamos lá, e é história pra contar, né? A gente falava, tem muita história pra contar, e filmava, achava engraçado. O trânsito da cidade. Eu, técnico da Lisboa, trabalhamos, estudando aqui a Chapecoense e os adversários. Prefeito Luciano Bulegon, que momento bacana, né? Que momento marcante da nossa Chapecoense. É um baita momento, né, Fernando? Nós estamos aqui para um bonito, nós fazendo um belo voo, deu tudo certo aí, com alguns percalços, mas estamos aqui, inclusive, mateando. Daqui a pouco estamos chegando em Barranquilha. Vamos fazer uma grande vitória. Não tenho nenhuma dúvida, vai ser um grande jogo. Eu lembro que foi um voo tranquilo. Eu lembro que, poxa, a gente falava muito da final, né? A gente queria ser campeão. Cada pecinha lá fazia dentro dos 90 minutos, né? E agora o desembarque da Chapecoense em Barranquilha. Agora aqui uma viagem demorada, cansativa, complicado. Como vocês podem ver, choveu por aqui. E o elenco da Chapecoense, portanto, está, nesse momento, realizando o desembarque.
A Chape faz história e vai para a semifinal da Copa Sul-Americana. Pela primeira vez na história, um time catarinense chega a essa fase de uma competição internacional, hein? A Chapecoense é o Brasil na Copa Sul-Americana. Vai partir Calderúcio, jogou pra dentro da área, sobrou, não, 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 meu Deus, Danilo, meu Deus, Danilo, Deus, Danilo, voltou, bateu em cima do dedo, o Danilo, olha o que tá acontecendo, Danilo escreve novamente o seu nome aqui na Arena Condá. A Chapecoense chega à final da Copa Sul-Americana como uma grande surpresa. Dessa maneira dramática, com aquela defesa do Danilo no último minuto. Então era um clima, festividade por parte de toda a torcida, imprensa, local. E eu fui no mercado uma vez, uma moça chorando, me agradecendo. Obrigado por tudo que vocês estão fazendo por nós. Nossa cidade está sendo reconhecida no mundo inteiro. Era como se fossem ídolos, assim, de grandes clubes, né? E aí era a coroação. Era pouco importante até se ia ser campeão ou se não ia ser campeão. Porque, afinal de contas, chegou na final da Copa Sul-Americana. Quantos outros clubes brasileiros tinham chegado numa final de Copa Sul-Americana? E chegar a uma final do segundo torneio mais importante da América do Sul era alguma coisa que nem nos melhores sonhos da Chapecoense ela poderia imaginar. Só que o sonho se transformou num brutal pesadelo. A gente acordou de manhã, a gente ia viajar de manhã. E teve mudança de planos, que só ia viajar à tarde depois do almoço. O avião da Lamia iria entrar no Brasil, iria nos buscar em Guarulhos e de lá a gente iria para Colômbia. A Chapecoense está no aeroporto de Guarulhos. Junto à equipe, viajam membros da diretoria do clube e jornalistas que farão a cobertura do primeiro jogo da final da Copa Sul-Americana de 2016. Não é toda hora que a gente chega numa final da competição internacional, a gente tem que valorizar isso e agradecer a Deus por esse momento, dando o nosso melhor em campo, lutando até o final, saindo esgotado como a gente tem saído de campo, porque momentos como esse passam na nossa vida e de repente não voltam mais. A aeronave ia nos buscar após o almoço, não entrou e a gente teve que pegar um voo comercial para Santa Cruz de la Sierra, algo assim. A Chapecoense queria viajar com a Lamia de Guarulhos para Medellín, onde jogaria a final da Copa Sul-Americana contra o Atlético Nacional de Medellín. Só que a ANAC não autorizou o voo, a Chapecoense teve que pegar um voo com a boa até Santa Cruz de la Sierra e de lá pegar o voo da Lamia que iria até Medellín. O Bruno, ele falou, vida, ó, o voo já começou a dar problema aqui. Falei, o que que houve? Falei, atrasou o voo, a gente vai ter que pegar outro avião, ir para outro lugar, pegar outro avião. Falei, tá bom, vida, vai com Deus. Tá, e eu sempre esperava, não dormia enquanto eu não conseguia falar com ele que chegou bem. O meu pai foi nesse voo, ele até me pediu, e daí, como é que é? Eu falei, tu vai ser uma das coisas mais legais que tu vai na vida, porque é emocionante. Tá em grupo, o time tá unido pra caramba, todo mundo gostando do momento. O clube tem convicção de que vai ser campeão, todo mundo tá acreditando. Então vai que vai ser muito bom, tu vai adorar o que tu vai ver lá. Como já tinha ido nos outros 2 jogos, eu preferi não ir assistir o jogo da final aqui no Brasil. Então foi um momento que até a minha esposa me cobrou, falou, pois é, mas como que tu não vai na final se tu foi nas quartas e foi na semifinal e agora tem oportunidade na final, não vai?
Eu falei, pois é, acho que eu vou deixar para uma próxima oportunidade, porque essa aqui eu vou dar lugar para outros, enfim, não fui. A gente conversou muito durante o dia pelo WhatsApp, eles estavam em viagem, todo aquele trajeto, então a gente falou demais. Vai começar a viagem aí, ó. Ô, Fone. Vai começar a viagem pra Colômbia aí, ó. Viagem, Caduzinho, Fone. Acre, depois nós vamos pra onde, Cadu? E ele me printando as propostas, as conversas com treinadores, os times e tudo mais. Ele feliz demais. E até a hora do voo. E aí depois não consegui mais falar com ele. Bora! Chegando lá em Santa Cruz, a gente acabou embarcando no avião da Lamia, né? Cara, a gente até sabia que era o mesmo avião, né? Sabia, porque a gente conversou ali com o piloto, com o pilota, né? Eram quase as mesmas pessoas que estavam ali. Eu queria sentar sozinho, porque eu sabia que seria um voo demorado. Para poder deitar, né? E poder ir dormindo, essa viagem, né? E aí entrou todos os jogadores e acabou entrando, né, os convidados, né, repórteres, né, o pessoal da imprensa, os outros convidados acabaram entrando. Quando ela entrou assim, eu falei, não vou conseguir, né, viajar e deitar aí dormindo, né, vou ter que ir sentado. E nesse tempo assim, eu fiquei olhando para frente, o Foma, ele ficou sozinho nesse banco lá na frente da que ele tava. E bem no meio do avião, né, bem na asa assim. E aí ele olhou pra trás e me chamou, né? Um jeito bem sutil dele. Ô Zebu, senta aqui. Aí entre sentar com esse cara que eu não conhecia e fazer a viagem inteira com um cara que eu não conheço, vou fazer uma viagem inteira do lado de um amigo meu, né? Que então a gente vai conversando, vai dormindo, né? Então vai lá. Já que eu não vou conseguir ir deitado mesmo, então eu vou lá na frente com ele. Barulho, o pessoal tocando pagode dentro do avião. Esperamos aquí en el equipo de Chapecoense y todo eso. Entre eso se ha hecho como que a las 6 de la tarde. Luego que teníamos problemas del llenado de combustible, que no había combustible en una cisterna, que no sé qué, ha ido a traer otra cisterna. Había tantas trabas, digamos, como que algo que te decía que no digamos, que no salgas, o sea, que no vayas. Eu lembro que eu sentei do lado do Bruno Rangel, conversei bastante com ele. Conversando, ele me contando dos planos dele, da casa que ele queria construir, que ele estava construindo. Conversa vai, conversa vem, todo mundo começou a meio que dormir, ele também falou, vou dormir. E eu fiquei bem no corredor, né, no meio do avião, assim, mais no corredor sentado. E eu tava com sono, mas eu não conseguia dormir, escutando música e... Naquela tentativa de dormir, não conseguia dormir, o voo demorando, a gente não sabia. Não tinha real noção de quando iria descer o avião, né? Quantas horas eram para a descida para Medellín. Y ya se hacían las 10, donde ya lo único que escuchamos era
siéntense que ya estamos dando vueltas en el aeropuerto, que ya vamos a aterrizar. Es el anuncio del piloto, ¿no? Entonces ya todo el mundo se siente en sus asientos, yo también me abrocho todos los cinturones. E aí, aquele protocolo normal, né? Põe o cinto ali e vai pousar. E não pousava, né? E o avião não pousava, e girava. Todo se escucha silencio, primero empieza a vibrar. Yo solamente en ese entonces lo veía como vibraciones, porque estaba lloviendo. Chovia bastante, chovia muito nesse momento. E rodava até que se desligou tudo dentro do avião, né? Se apagaram as luzes, foi tipo uma queda realmente de energia dentro do avião, né? Foi zoom, um barulho assim mesmo. Yo dije, no, todavía no hemos aterrizado. ¿Qué está pasando? O sea, ya me empieza a inquietar las cosas. Acendeu a luz de emergência no chão. Depois começou a tocar um alarme. Pi, pi, pi. O avião perde toda a estabilidade, porque eu acho que o que dá estabilidade para o avião é o motor que impulsiona ele para frente. E depois você sente que o motor desligou porque você não vê mais pressão, você não vê mais, você vê você flutuando, planando, né? Então o avião começou a chacoalhar muito. Ali eu chorava muito, eu lembro que eu botei a cabeça na poltrona da frente e falei, Jesus, só tu pode nos ajudar, mas chorando igual uma criança, né? Tem misericórdia de nós, eu sei que tu faz milagre. Eu falava muito assim, eu li na Bíblia um monte de vezes que tu fez um monte de milagre. Jesus, tu pode fazer esse milagre. E chorava. Lima Bahía 2933 está en falla total eléctrica, total sin combustible. Torres a la pista. A partir daí, realmente daí eu já não consigo lembrar, né, de muita coisa, né? Por favor, necesitamos ayuda. Alguien, por favor. Sempre fiquei atrás de respostas, né? Acaba de ser encontrada a caixa preta do avião. ¿Pero qué? ¿El piloto es suicida? Porque Sí, él también va a ir. Gerente de operaciones, el piloto, el copiloto, no Bueno, tienen responsabilidad. acá lo que tienen que determinar es si esta era una política de la compañía.